esses acontecimentos fazem as empresas te contratar para implementar um programa de compliance. Então, presta atenção aqui, embaixador, embaixadora da integridade, que hoje nós vamos conversar sobre convencimento. Qual acontecimento que pode fazer com que a empresa se interesse imediatamente pelo seu trabalho? É claro que a maioria das empresas sequer possui maturidade ainda para entender o que é um programa de compliance, para buscar por um programa de compliance, mas acontecimentos do cotidiano podem despertar esse interesse. Então é a oportunidade de você entender que tudo aquilo que acontece no dia a dia de uma empresa pode trazer por trás a necessidade da implementação de um programa de compliance. Então, fica comigo. Meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou advogada, professora especialista em compliance e a minha missão aqui com você é te auxiliar a dominar o compliance e atingir o reconhecimento profissional. Esse vídeo aqui faz parte da nossa série do Café com Compliance, que acontece toda quinta-feira aqui pelo canal. Então, se você ainda não se inscreveu, clique aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para ser lembrado das nossas aulas e curta esse vídeo se ele for importante para você. Combinado? Então bora lá? Lembrando aqui que a ideia desse nosso conteúdo é demonstrar para você situações dentro de uma empresa que geram essa necessidade, que despertam no empresário o interesse pela implementação do programa de compliance. Quando a gente lembra dessas situações, nem sempre o empresário tem essa consciência de que o compliance seria suficiente para resolver esse problema. Então, qual é o seu papel? Entender esse assunto, dominar o compliance, para quando estiver diante de um empresário, seja numa conversa informal, seja numa reunião específica para apresentar ali uma proposta de trabalho, você se atentar à forma de convencimento, a estratégias de convencimento. Então, vamos lá? Primeiro ponto. Funcionários desmotivados, funcionários que faltam muito, funcionários que brigam muito dentro da empresa. Às vezes você toma conhecimento, por exemplo, de uma empresa que tem passado muitos problemas com gestão de pessoas. Quando a gente lembra do compliance para essas questões, quando a gente lembra do compliance referente à alta rotatividade de funcionários, à baixa produtividade, ele serve sim como uma forma de controlar esse problema, que é um risco para a empresa, concorda comigo? Quando a empresa enfrenta, por exemplo, um problema de rotatividade de funcionários, além do custo alto com essa rotatividade, ela sente muita dificuldade na execução das atividades. Por quê? O funcionário entra agora, permanece ali por 3 meses, é o tempo que passa para que esse funcionário entenda como funciona a empresa, para que ele entenda como que funciona a função, como que funciona a cultura empresarial, e aí de repente, quando ele compreende tudo a partir do momento que ele já está treinado para executar a função, ele simplesmente pede demissão e sai. Primeiro ponto, claro, é quando a empresa vem enfrentando alguma suspeita de uma fraude corporativa, ou quando ela lida ali diretamente com a administração pública e se vê diante do risco de enfrentar um problema grave com relação à corrupção, porque nós temos agora, claro, a Lei 2.846, que é a Lei Anticorrupção, que traz essa responsabilidade objetiva da empresa. Então, se é uma empresa que ela trabalha com a administração pública, seja entregando um produto, prestando um serviço, ela está diante de um risco que precisa de uma medida de controle. E é o compliance que traz exatamente essas medidas de controle. Então, se a gente lembra de empresas que participam de licitações, nós lembramos aqui também dessa nova lei de licitações que traz o compliance como um critério de desempate. É um fomento à integridade. Então, se a gente olha tanto na lei anticorrupção quanto na nova lei de licitações, a gente vê uma necessidade e um incentivo também para que as empresas adotem um programa de compliance, um programa de integridade. Esse é o primeiro ponto e provavelmente o que você mais ouvirá falando aí em outros vídeos, em cursos, em livros, mas quando a gente lembra da estrutura de um programa de compliance, ele é muito eficiente para a empresa, para gerar resultados para a empresa, pensando sempre em melhorias. Então, toda empresa possui, claro, a sua diretriz organizacional, que é aquela ideia de missão, visão, valores, que é onde a empresa tem ali
onde ela pretende chegar, quais são os objetivos dela e para que ela consiga de fato atingir esses objetivos, o caminho da integridade ele é sempre mais fácil, tá? Então a gente vai conversar aqui agora de mais alguns acontecimentos assim no cotidiano da empresa. Acontecimentos, vários. Então a gente vai conversar agora. Vixe, agora tá difícil de... Então a gente vai conversar agora sobre acontecimentos cotidiano mesmo de uma empresa que despertam no empresário essa vontade, essa necessidade da implementação do programa de compliance. Outro exemplo muito comum são os casos de assédio moral e assédio sexual. Na maioria das organizações, esse é um problema que é colocado debaixo do tapete, como se fosse uma poeira. Então, identificamos ali dentro da empresa que a empresa vem respondendo um processo referente a assédio moral ou vem respondendo um processo que trata de assédio sexual. E o que geralmente acontece? As empresas só tomam conhecimento desses fatos quando elas precisam de uma defesa e um processo trabalhista. Quando esse problema, na verdade, já virou um incêndio. E o mal de toda empresa é pensar que advogado é bombeiro, que advogado serve para apagar incêndios. Mas o advogado, ele tem uma função maior, ele traz uma lucratividade maior para a empresa se ele age preventivamente. E o compliance, ele tem justamente essa função. Então, se a gente lembra desses casos de assédio moral, dos casos de assédio sexual, como que uma empresa ela pode cuidar para evitar que esses fatos aconteçam? Dentro do programa de compliance, eu vou falar aqui resumidamente, porque às vezes tem alguém que entrou aqui nesse vídeo, caiu de gaiato aqui nesse canal do YouTube e nunca ouviu falar sobre compliance. O compliance nesses casos de assédio moral, nesses casos de assédio sexual, ele entra com essa função, com essa ideia, tanto da prevenção, da detecção, da remediação, cuidando através de ferramentas de gestão, para evitar que esses fatos aconteçam. Então, dentro da empresa, nós criaremos um código de conduta. Dentro desse código de conduta, nós colocaremos o assédio moral, o assédio sexual como assunto, como pauta. Nós criaremos dentro da empresa um regulamento interno, que são normas destinadas para essa relação entre empregados e empregador, normas que tratem também sobre assédio moral, sobre assédio sexual. Nós colocaremos normas, por exemplo, explicando como que funciona o canal de denúncias, que também faz parte do compliance, que também será implementado com a intenção dessa prevenção, com a intenção da detecção. Se a gente lembra do canal de denúncias, é um canal anônimo que possibilita receber ali os relatos dos casos de assédio moral, assédio sexual que acontecem dentro da empresa. Porque se a gente lembra, por exemplo, da denúncia de um caso de assédio moral, ou então da denúncia de um caso de assédio sexual, dificilmente as pessoas possuem coragem de relatar esses fatos enquanto ainda estão na empresa. Por quê? Você denunciaria o seu chefe? Responde aqui para mim, inclusive, no bate-papo. Você denunciaria o seu chefe se estivesse enfrentando um caso de assédio sexual, um caso de assédio moral? Você simplesmente iria no outro superior falando, olha, fulano, meu chefe, está me assediando moralmente? Você denunciaria? Você colocaria ali sua cara a tapa, correndo o risco às vezes de perder o emprego? Muitas pessoas responderão que não. Algumas exceções, nós teremos a resposta afirmativa de que sim, mas a grande maioria não denunciaria o chefe, pelo medo da retaliação, pelo medo de perder o emprego. E esse canal de comunicação, que é implementado ali de forma anônima, ele possibilita justamente isso. A denúncia sem identificação, a não retaliação, a proteção à vítima, isso faz parte da estrutura de um programa de compliance. Dentro do compliance, nós sempre falamos de gestão de riscos, que é você entender dentro da empresa tudo que pode ocasionar um tipo de dano. Então, pensando em impacto, qual o impacto desse dano e qual que é a probabilidade que esse dano ocorra. Então, se a gente lembra do assédio moral, qual que é a probabilidade de acontecer um assédio moral dentro dessa empresa? Qual que é o impacto caso ocorra um caso de assédio moral dentro dessa empresa? A empresa pode responder um processo individual, uma ação
trabalhista, mas pode responder ali uma ação coletiva, dependendo da situação, é algo que pode cair na mídia, ferir a imagem, a reputação da empresa. Nós temos como risco também algo que pode acontecer ali falando de impacto, a baixa produtividade dos funcionários, a alta rotatividade de funcionários. Então são diversas questões por trás de um problema muito grave que a maioria das empresas simplesmente coloca como se fosse uma poeira debaixo do tapete. Qual que é o nosso papel? Qual que é o seu papel enquanto profissional responsável pelo compliance, enquanto profissional que detém conhecimento sobre o compliance? Falar sobre esses temas durante uma reunião. Então, se hoje você chega numa reunião com uma empresa e questiona, olha, a empresa já teve ações aqui envolvendo casos de assédio moral, casos de assédio sexual. Se a empresa tem, fica mais fácil essa compreensão, mas caso não tenha, ainda assim é um assunto que ele deve entrar como pauta, porque às vezes acontece, às vezes já tem gerado reflexos em gestão de pessoas e a empresa simplesmente não tem conhecimento sobre esses fatos, tá? Então esse é um exemplo de acontecimento. Outro exemplo de acontecimento são funcionários de departamentos de compras, que recebem presentes, que recebem jantares caros, passeios, viagens. Será que isso não pode apresentar um risco para a empresa? Claro que pode. Funcionários, por exemplo, que trabalham com vendas e ali dentro dessa rotina de vendas buscam presentear os clientes. Então, será que um representante que trabalha, por exemplo, com a venda de medicamentos, ele pode presentear os médicos com um jantar, com uma viagem, com um vinho? Até que ponto isso realmente pode acontecer? Até que ponto isso é ético, isso é íntegro? Até que ponto isso não pode ocasionar para a empresa uma fraude corporativa? Até que ponto a empresa tem controle absoluto sobre tudo aquilo que acontece no departamento de compras? Eu vou te dar um exemplo. Será que a pessoa responsável pelo departamento de compras, ela não possui ali algum objetivo que pode gerar um conflito de interesses? Será que ela não tem favorecido um fornecedor que é o cunhado, que é a irmã, ou uma empresa do pai dessa pessoa que trabalha no departamento de compras? Será que não existe ali algum tipo de conflito de interesses? Será que existe um risco por trás desses presentes? Os funcionários da empresa, eles podem receber presentes? Ou então, se a gente olha aqui para a realidade da administração pública, um servidor público, ele pode receber um presente? Ele pode receber um vinho? Ele pode receber a possibilidade de ir num jantar muito caro, sem pagar nada por isso? Então, qual o controle que existe com relação a essa situação? E aí agora eu estou falando aqui a respeito de recebimento de presentes. Se você nunca teve contato com o compliance, provavelmente está assim. Bom, significa então que eu devo proibir recebimento de presentes dentro da empresa? Não necessariamente. Existem empresas e empresas, realidades e realidades diferentes. Existem empresas que concordam com essa norma de proibição total do recebimento de presentes, mas existem empresas que você pode colocar um valor mínimo, então um valor máximo, por exemplo, pode receber um presente de até R$100, ou então pode receber os presentes, mas esses presentes precisam de uma destinação, eles precisam voltar para o Departamento de Recursos Humanos, e no final do ano, na festa de confraternização ou numa data específica, esses presentes serão sorteados para todas as pessoas que fazem parte ali da empresa, de uma forma que não seja um favorecimento. Então, quando a gente olha para essa situação, é sempre pensando na possibilidade de uma fraude corporativa, de um conflito de interesses, de uma vantagem competitiva. Outro ponto importante que faz parte do cotidiano das empresas são as informações confidenciais, né? Nós tivemos aí recentemente o nosso noticiário cheio de notícias tratando, inclusive, sobre essa questão. Uma grande empresa aqui que vem sofrendo um rombo, uma fraude corporativa bilionária, e quando foram buscar as informações sobre essa fraude corporativa, eu não preciso nem mencionar o nome da empresa aqui, que eu tenho certeza que você que está aí do lado já visualizou de quem eu estou falando, um rombo de mais de 23 bilhões, e quando a gente olha para essa realidade, vendo o que aconteceu ali por trás, existe uma suspeita de vazamento de informações com relação à compra, venda de ações, alteração nos registros contábeis. Então, será que a empresa tem controle sobre tudo isso? Sobre as informações confidenciais, sobre
os dados que estão ali dentro da empresa. Se a gente olha, por exemplo, para essa realidade das informações confidenciais, eu te dei um exemplo aqui maior, né? Falando a respeito aqui de informações confidenciais, voltado para a compra e venda de ações, mas vamos trazer aqui um exemplo simples, que talvez esteja mais próximo da sua realidade. E se é um restaurante e ele tem como um prato principal uma receita específica, então é algo assim, é um segredo aquele prato. Por quê? Somente aquele restaurante tem esse prato, é uma receita que foi criada para aquele restaurante. Então, se a gente coloca ali funcionários para lidarem com essa receita, concorda comigo que existe um risco de vazamento dessas informações? Será que um funcionário ele pode tirar uma foto dessa receita? Será que existe alguma medida de controle com relação a essas informações confidenciais? Então, todos os controles necessários para evitar que esses fatos aconteçam, tá? Então, se a gente lembra dessas realidades aqui, já que a gente está falando, a gente começou a puxar um assunto aqui sobre restaurantes, vou dar outro exemplo simples, você vai falar assim, poxa vida, faz sentido. Se a gente cria dentro desse restaurante a necessidade de que o funcionário utilize um uniforme, nós estamos falando do ramo alimentício. Então, ali dentro da cozinha são produzidos alimentos. A gente lembra do cuidado com a limpeza, o cuidado com a vigilância. Então, se existe esse cuidado com a higiene, por exemplo, a gente fornece o uniforme para esse funcionário. Será que esse funcionário está utilizando o mesmo uniforme todos os dias? Ou ele tem intercalado os uniformes? Ah, Jéssica, mas como que eu controlo isso? Às vezes colocando um bordado simples, ou escrevendo às vezes na etiqueta do uniforme, na manga do uniforme, A, B, C, D, E. É um uniforme por dia? Sim, então na segunda ele precisa utilizar o uniforme A? Tem algum tipo de controle com relação a isso? Se a gente olha, por exemplo, para uma escola infantil, a relação que existe ali dentro dessa escola infantil dos professores com os alunos é uma relação extremamente delicada que apresenta inúmeros riscos. Será que esses professores eles sabem até onde eles podem passar informações para esses alunos? Quais assuntos eles podem tratar com esses alunos? Será que uma professora ela pode tratar com alunos sobre crenças, sobre crenças religiosas, sobre crenças simples? Será que esse professor ele pode falar para um aluno que Papai Noel não existe? Pode falar para uma criança que não existe Coelhinho da Páscoa? Jéssica, mas um professor não falaria isso para uma criança? Acreditem se quiser, já falaram. Existem problemas na justiça com relação a esses fatos. Às vezes a família tem essa cultura, chegar ao final do ano, chega o Natal, coloca... A minha filhada tem 9 anos e a família ainda faz isso para ela. Então, um professor tem direito de falar para minha filhada que ela não deve acreditar em Papai Noel não existe. Na verdade, ele não deve fazer isso. Mas onde está escrito isso? Qual que é a orientação? Está no regulamento interno? Fizeram treinamentos corporativos para essas tratativas? Um professor ele pode falar com o aluno sobre sexualidade, ele pode falar diretamente com a mãe, com o pai. Nós tivemos um caso aqui na cidade emblemático. Foi procurada por uma escola justamente porque estava enfrentando um problema como esse. Então, será que o professor, ele sabe, ele tem consciência que existem assuntos que ele não pode tratar com os alunos, que ele não pode tratar com a criança? Se a gente olha para esse problema, concorda comigo que além dessa relação ser entre professor e criança, nós estamos falando de uma relação com a mãe. E a mãe vira uma leoa para defender um filho, vira uma leoa pelo filho. Então, qual o cuidado que essa escola infantil tem? Outro ponto muito comum são as ações trabalhistas, as multas administrativas. Essa empresa ela possui muitos problemas na Justiça do Trabalho. Ah, Jéssica, não tem processos ainda. Mas será que está tudo ok com as relações de trabalho? Será que se chegar hoje na empresa, um auditor fiscal do trabalho, ele encontrará inconsistências? A empresa pode responder por multas administrativas? Existe um cuidado necessário conforme a legislação determina? O nosso trabalho ele é de conformidade. Na intenção principal, a gente sempre fala que o compliance tem como objetivo evitar problemas relacionados à corrupção, às fraudes corporativas. Quando a gente lembra dessas questões referentes ao direito do trabalho, são riscos que fazem parte do negócio, mas será que a empresa se atenta a tudo conforme deveria? Então, vou te dar um exemplo aqui muito simples falando de direito do trabalho. A maioria das empresas,
entregam o equipamento de proteção individual, porque a legislação determina. Quando entregam esse equipamento de proteção individual, pegam ali a assinatura de que entregou esse EPI, tem ali um controle básico desses EPIs, mas será que esse controle ele realmente é efetivo? Em que sentido, Jéssica? Será que ao entregar esse equipamento de proteção individual, a empresa guarda o certificado de aprovação desse EPI, que é o famoso CA? Será que arquiva a nota fiscal da compra desse EPI? Que são questões que geram multas trabalhistas. Será que essa empresa tem alguma medida de controle interno para fazer com que os funcionários utilizem o EPI? Por que eu falo isso? Não basta entregar o equipamento de proteção individual. É dever da empresa exigir e fiscalizar o uso. Então, se não estão utilizando, qual que é o papel da empresa? Determinar o uso através de medidas efetivas. Então, como que isso pode ser feito? Criar uma norma interna, uma medida de controle interno, determinando o uso, criar um mecanismo de fiscalização e acompanhamento. Encontrou um funcionário que não está utilizando o EPI, advertência, encontrou de novo, outra advertência, encontrou de novo, talvez uma medida mais severa, como uma suspensão, até que a gente consiga mudar a cultura da empresa para a integridade. Quando a gente olha para o compliance é isso. Muitas pessoas olham para o compliance pensando só no caráter punitivo. Compliance nunca é convidado para um churrasco, nunca é convidado para um happy hour, porque a intenção do compliance é simplesmente falar não. Não pode fazer isso. Não, está errado isso. Você será responsabilizado por isso. E não é esse o objetivo do compliance. Compliance pune, compliance pune. Compliance fiscaliza, compliance fiscaliza. Mas é esse o objetivo? Não. Tudo isso que acontece dentro da estrutura de um programa de compliance tem como objetivo principal a transformação da cultura, que é fazer com que todos compreendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo. E não porque existe um departamento fiscalizando, não porque existe uma Jéssica chata que fica dizendo não pode, olha cuidado, você vai receber uma advertência. Não é essa a intenção. A intenção é a busca constante no cotidiano pela integridade, até que ela faça parte de uma forma comum, de uma forma habitual, até que todos compreendam a essência do programa de compliance. A gente lembra aqui também das questões referentes à gestão de pessoas. Empresas com baixa produtividade, empresas com alta rotatividade de funcionários, empresas com alto índice de absenteísmo. O que significa isso? Funcionário que falta muito. Por que será que o funcionário está faltando? Será que realmente é pelos motivos que ele alega? Ou será que ele vem sofrendo dentro da empresa um assédio moral e ele não sente nem vontade de chegar no trabalho? Será que ele não vem sendo motivado o suficiente? Será que ele não conseguiu ainda ter a sensação de pertencimento nessa empresa? Será que não tem um problema muito grave por trás, como um iminente risco de um esgotamento profissional? Será que esse funcionário ele já não está estafando, não aguenta mais a empresa porque ele está chegando no esgotamento profissional? Jéssica, mas é isso aí, a empresa não tem responsabilidade? Claro que tem, claro que tem. Um funcionário com esgotamento profissional, a gente vai falar aqui primeiro dessa questão dos aspectos legais, mas a gente vai lembrar aqui também que nós estamos falando de pessoas, que precisa desse cuidado com as pessoas. Você está colocando a vida de uma pessoa em risco. O esgotamento profissional ele fica bem próximo da ideia de uma depressão. Na maioria das vezes, na hora da identificação do esgotamento profissional, a pessoa que está sofrendo esgotamento profissional, ela tem a percepção de que é depressão e quando vai identificar um esgotamento profissional, olha a gravidade desse problema, olha a gravidade. Se a gente olha para esse problema do esgotamento profissional, cobrança de metas excessivas, será que essa meta é atingível? O que existe por trás de todo esse problema? Se um funcionário ele passa por um psiquiatra pensando que é uma depressão, o psiquiatra identifica que é um caso de esgotamento profissional, qual que é o caminho? Ele determinará que esse funcionário receba ali o afastamento, seja afastado do trabalho, a empresa fica sem essa mão de obra. Posteriormente, esse funcionário ele pode vir a processar a empresa numa ação trabalhista. Além de todas essas questões, a gente lembra que é um problema extremamente grave e preocupante. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que a gente já viu e já recebemos informações de funcionários que
tiraram a própria vida por causa de esgotamento profissional. Esse é um problema tão grave que vem acontecendo com muita frequência, por exemplo, em instituições financeiras, em bancos, professores. São diversos profissionais que, justamente pela pressão da profissão, entram no esgotamento profissional. E o que a empresa tem feito com relação a isso? Existe algum programa de saúde mental? Estão fazendo treinamentos com orientações? O que a empresa pode fazer para evitar que esses fatos aconteçam? Se a gente fala aqui, por exemplo, de rotatividade de funcionários, por que os funcionários não permanecem na empresa? Às vezes a empresa vai falar assim, ninguém está querendo trabalhar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é assim, meu amor. Se a gente lembra dessa realidade, será que o problema de imagem e reputação já não está presente na empresa? O funcionário chega, começa a trabalhar e ele percebe que ele está num caos tremendo e que aquele lugar não é para ele, não condiz com os valores. As pessoas agora se preocupam com valores na hora de encontrar e permanecer dentro de um trabalho. Será que esse problema de rotatividade não é algum problema muito grave dentro da empresa que a empresa precisa se preocupar e evitar para que não aconteça mais? Já vi empresas reclamando, falando, olha, a gente abre processo seletivo e ninguém se interessa, está faltando gente querendo trabalhar. Será? Eu discordo. Pode ser que exista um problema das pessoas não quererem trabalhar nesta empresa. Por quê? Será que porque tem um histórico grande de assédio moral, de assédio sexual, porque tem um histórico de problemas com relação a não cumprir os direitos trabalhistas e aí ninguém tem interesse em trabalhar nessa empresa? Então, tudo que a gente fala de gestão de pessoas, dentro do programa de compliance nós encontramos uma solução, sabe por quê? O nosso trabalho não é defender a empresa. Não é somente buscar mecanismos punitivos, criar normas, fazer treinamentos corporativos. Não. O nosso trabalho não é, embora a gente receba sim os nossos honorários pela empresa, o nosso trabalho é a busca desse equilíbrio entre capital e trabalho. Entender que nós precisamos, assim como o capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital, é uma via de mão dupla. Nós temos pessoas ali dentro da empresa que são importantes para que a empresa atinja os objetivos. O que a gente tem feito com relação a isso? Será que nosso trabalho ele tem defendido somente a empresa? A gente precisa buscar esse equilíbrio entre capital e trabalho. Trazendo empatia, trazendo comunicação não violenta, trazendo uma comunicação muito clara, trazendo para perto da gente os colaboradores. É como a ideia de você pegar os funcionários e colocar realmente no colo, ouvir as dores, ouvir as necessidades, solucionar os problemas, de modo que as pessoas fiquem satisfeitas, felizes, orgulhosas ao dizerem que trabalham nessa empresa. É esse o nosso trabalho. É uma mudança geral em busca da integridade e quando esse objetivo é cumprido, quando a cultura de fato ela é transformada pela integridade, o resultado virá como consequência dessa sensação de pertencimento. Sabe aquilo que a gente sempre fala, eu queria tanto que meu funcionário vestisse a camisa da empresa? É justamente aqui que a gente encontra essa sensação de pertencimento, esse orgulho por pertencer a uma empresa que busca a ética, que busca a integridade, que valoriza as pessoas. Então a gente vem falando aqui de situações do cotidiano, acontecimentos da empresa que podem gerar esse motivo para contratação, mas são coisas simples. Às vezes você está, por exemplo, tomando uma cerveja no seu bar preferido. E ali nesse bar, tomando a sua cerveja, você começa a perceber a movimentação dos atendentes desse estabelecimento. E tem a oportunidade de conversar com o proprietário desse estabelecimento. Você pergunta, olha, como que é a contratação do pessoal aqui? Trabalham como freelance? Trabalha aqui, mas a gente não tem contrato não. Olha o risco que esse estabelecimento está enfrentando. Desse funcionário que está ali somente no sábado, mas como não existe nenhum tipo de documentação, pode gerar um problema muito grave para a empresa com relação à fiscalização do trabalho, com relação a um processo na Justiça do Trabalho. Então são coisas simples, acontecimentos simples do cotidiano, que a solução está dentro de um programa de compliance. Então qual que é o seu papel? Qual o seu dever? Dominar o compliance. A partir do momento que você dominar o compliance, tudo, absolutamente tudo, o que acontece dentro de uma empresa
você encontrará uma solução dentro da implementação. E é aí que entra o poder e a força do convencimento, o poder e a força da persuasão. O que é a persuasão? Quando começaram, nos tempos antigos, primitivos, a comunicação, utilizavam o quê? Barulhos. Então, bater assim representava um som. Então, naquele momento que a comunicação não existiam palavras, não existia escrita, eram sons, como que aconteceu para as pessoas entenderem que isso aqui, ó, representaria, por exemplo, um ok, um sim. E isso aqui representaria um não. O que aconteceu? Alguém precisou usar a persuasão para convencer de que isso aqui era um sim. Então, isso é comunicação, isso é persuasão. E qual que é o seu papel? Persuasão. Você precisa, através da sua fala, hoje nós já não estamos mais nesse tempo somente do som, a gente tem as palavras, nós temos a comunicação verbal como uma forma de persuasão. Você precisa de estratégias, conhecimento para usar o seu vocabulário, para usar a sua forma de se portar e de se comunicar para persuadir alguém de que o compliance é importante. E como que isso acontece? A partir do domínio sobre o tema, tá? Jéssica, mas é muito difícil dominar o compliance. Não é difícil. Se você está aqui comigo agora buscando esse estudo, você já está no caminho correto. Aqui no nosso canal do YouTube, por exemplo, você encontra diversas aulas gratuitas. Você não precisa pagar absolutamente nada por elas e elas são suficientes para te ajudar a dominar o compliance, tá? Então, aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as informações sobre essas aulas, tá? E tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido para você, clica aqui também, deixa o seu like nesse vídeo, manda esse vídeo para os seus amigos que se interessam também por esse tema, para que esse canal cresça, para que a gente consiga disseminar ainda mais a cultura do compliance. Eu sempre falo, quanto mais a gente fala de compliance, quanto mais a gente espalha conhecimento sobre compliance, eu espero verdadeiramente que você também seja um agente da integridade, que você seja um embaixador da integridade. E o que seria esse embaixador da integridade? Falar sobre compliance em todos os lugares onde você estiver. Levar essa cultura da ética e da integridade em todos os lugares onde você frequenta. Quanto mais a gente fala de compliance, mais pessoas tomam conhecimento sobre compliance. E mais a gente consegue, de fato, chegar naquele objetivo nosso de um país inteiro. Tá? Então, a gente vem falando aqui sobre diversos pontos. E aí eu queria que você respondesse aqui para mim, no bate-papo. O que mais poderia acontecer numa empresa, na sua visão? Conta aqui para mim, um fato que pode acontecer na empresa, que pode despertar nessa empresa o interesse pelo compliance. Manda aqui no bate-papo, nos comentários, e depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse assunto, tá? A gente sempre encerra a nossa aula, o nosso Café com Compliance, com uma frase que resume isso que nós estamos falando, e a frase de hoje é: nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Essa frase veio aí de Peter, considerado o pai da administração moderna, e resume justamente isso que nós falamos. Nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Despertar na empresa algo que ela não tem nem conhecimento de que ela precisaria. E é esse o nosso papel, tá? A gente se vê aqui então pontualmente às 8 horas, na próxima quinta-feira. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Tamo junto!